Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. A estrada de terra começava onde o asfalto acabava e a razão começava a vacilar. Eram 14 quilômetros de cascalho vermelho que a família Monteiro percorreu em silêncio. O carro sobrecarregado de caixas, de móveis desmontados e da sensação unânime, não verbalizada, de que estavam cometendo um erro. Carolina, 42 anos, olhava pela janela do passageiro tentando convencer a si mesma de que a mudança era boa, que a cidade havia esgotado qualquer coisa que ela ainda tinha para dar, que os filhos precisavam de ar, de espaço, de silêncio, que o silêncio era uma coisa saudável. Mas o silêncio que encontrara ao final da estrada não era o tipo saudável. Era espesso, tinha peso. O marido dela, Eduardo, desligou o motor do carro e por um instante nenhum dos 4 membros da família disse nada. A casa os encarava. 2 andares de madeira escurecida pelo tempo, janelas estreitas que pareciam olhos semicerrados, uma varanda que havia afundado ligeiramente no lado esquerdo, como um ombro encolhido em desconfiança. O jardim era uma batalha perdida contra o mato. A tinta da fachada havia se soltado em placas, revelando a madeira cinzenta por baixo, como pele sob pele. É maior do que nas fotos, disse Lara, 15 anos, com a precisão brutal dos adolescentes. Não era um elogio. Pedro, 9 anos, apertou o cinto de segurança como se estivesse considerando permanecer no carro para sempre. Carolina entendeu o impulso. Eduardo foi o primeiro a sair. Ele sempre era o primeiro. Tinha aquela qualidade de homem que avança sem questionar. Não por coragem exatamente, mas por uma espécie de ausência de imaginação que Carolina, em momentos como este, invejava profundamente. Ele andou até a varanda, bateu o pé no assoalho para testar a solidez, declarou-a suficiente e voltou para ajudar com as caixas. Vai ficar ótimo, ele disse. Precisa de uma mão de tinta, de uns reparos, nada que não consertemos. Carolina sorriu porque o sorriso era esperado. Por dentro, uma voz muito pequena disse: esta casa não quer ser consertada. Na primeira noite, Carolina acordou às 3h18 da manhã, com a certeza absoluta de que havia uma criança no corredor. Não era Pedro. Ela sabia pelo som dos passos. Pedro arrastava os pés. Esses passos eram deliberados, pesados para uma criança, como se quem andasse carregasse algo. Ela ficou imóvel sobre os lençóis enquanto os passos passavam pela porta do quarto. Continuavam pelo corredor, desciam as escadas. Contou os degraus pelo som. 12 degraus. A escada da casa tinha 12 degraus. Então, silêncio. De manhã, ela perguntou com cuidado se alguém havia se levantado durante a noite. Eduardo disse que dormira como uma pedra. Pedro disse que não. Lara estava de fone de ouvido e não respondeu. Carolina bebeu o café em pé, olhando pela janela da cozinha para o jardim, e se perguntou se havia sonhado acordada. Na segunda noite, ela ouviu de novo. Desta vez reconheceu o ritmo. Era uma criança pulando corda. 1, 2, 1, 2. No corredor do segundo andar, às 2h47 da manhã, uma criança que ela não conseguia ver pulava a corda com uma cadência paciente e regular. Carolina se levantou, acendeu a luz do corredor. Não havia nada. Mas no assoalho de madeira, sob a lamparina amarela que Eduardo havia instalado, ela viu algo que fez seu estômago virar.
2 marcas paralelas, desgastadas na madeira onde a corda, usada por muitas décadas, havia tocado o chão. Ela não dormiu mais naquela noite. Na terceira noite foi Pedro que acordou. Desceu correndo as escadas às 4 da manhã. Entrou no quarto dos pais com os olhos arregalados e os cabelos colados de suor. Disse que havia uma menina no quarto dele. Disse que ela estava sentada na cadeira do canto, a cadeira antiga que veio com a casa, que Eduardo havia achado bonita demais para jogar fora, e que a menina não tinha rosto. Que onde deveria haver rosto havia apenas liso, como madeira lixada. Foi um sonho, disse Eduardo, sonolento e irritado. Não foi, disse Pedro. Carolina acreditou no filho. A vizinha mais próxima morava a 3 quilômetros, uma mulher de nome Dona Serafina, que recebia visitas com o cuidado de quem recebe más notícias. Ela serviu café sem ser pedida e olhou para Carolina com aquele tipo de compaixão prévia, antecipada, que sugeria que já sabia exatamente o que ia ouvir. A família Braga, disse a velha antes que Carolina terminasse de explicar. A menina se chamava Iris, tinha 8 anos, desapareceu em 1974, no meio de uma tarde de domingo. Os pais procuraram por semanas, nunca acharam o corpo. Ela tomou um gole de café, mas a casa achou. Carolina sentiu o frio descer pela espinha. O que quer dizer? Quero dizer que a Iris voltou para casa, só que a casa ficou com ela. Dona Serafina colocou a xícara na mesa com um cuidado excessivo. 3 famílias mudaram depois dos Braga. Nenhuma ficou mais de 6 meses. A última, os Ferreira, saíram no meio da noite sem pegar uma mala sequer. O homem me disse uma coisa antes de ir embora para nunca mais voltar. O que foi? Disse que a menina não estava assombrando a casa. A velha olhou sem piscar. Disse que a casa estava assombrando a menina, que era a casa que não largava eles, que era a casa que a segurava. Carolina dirigiu de volta em silêncio. Estacionou na frente da propriedade e ficou olhando para ela por um longo tempo. A casa não fez nada de especial. Ficou quieta sob o sol da tarde, as janelas estreitas captando a luz de um ângulo que tornava impossível ver o interior, como os olhos com a íris dilatados pelo escuro. Lara foi a próxima, numa tarde de terça-feira. Carolina a encontrou no corredor do 2º andar, parada em frente à cadeira antiga, que havia sido transferida do quarto de Pedro, sem que ninguém admitisse tê-la movido, falando em voz baixa para o assento vazio. As palavras eram indistintas, mas o tom era familiar. Era o jeito que Lara falava com as amigas, íntimo, confiante, como um segredo compartilhado. Lara, a filha virou devagar. Tinha nos olhos uma expressão que Carolina não reconheceu de imediato. Levou um segundo para nomear. Era a expressão de quem foi interrompido, de quem estava no meio de algo importante e não gosta de ser atrapalhado. A Iris disse que você não deveria andar por aqui à noite, disse Lara, com uma calma que era pior do que qualquer histeria. Carolina agarrou a filha pelo braço e desceu as escadas. Chamou Eduardo, contou tudo. As noites, a vizinha, os passos, a cadeira, a conversa no corredor. Eduardo ouviu com a expressão de quem está fazendo um esforço consciente para levar a sério aquilo que a parte racional do seu cérebro rejeita em bloco. No fim, disse que iam dormir todos no mesmo quarto por alguns dias, que provavelmente havia uma explicação, que casas antigas fazem barulhos estranhos, que as crianças têm imaginação fértil. E eu? Disse Carolina. Eu também tenho imaginação fértil? Ele não respondeu. Era a resposta. Naquela noite, os 4 dormiram no quarto principal com a luz acesa. Carolina ficou de vigia até o amanhecer, os olhos fixos na porta.
Nada aconteceu. A casa ficou absolutamente quieta, como se estivesse esperando que eles abaixassem a guarda. A descoberta ocorreu numa manhã de sábado, quando Eduardo, finalmente convencido de que algo estava errado com a estrutura do assoalho. Havia pontos que cediam sob o peso de maneira preocupante. Começou a levantar as tábuas do porão. Era um porão pequeno, acessado por um alçapão na cozinha, que eles haviam explorado brevemente na primeira semana e descartado como inútil, apenas terra batida e sombra. Eduardo desceu com uma lanterna. Carolina ficou na cozinha, ouvindo os passos dele na terra. Depois ouviu o silêncio. Depois ouviu a voz dele. Um som diferente de qualquer som que ele havia ouvido de Eduardo em 16 anos de casamento. Ela desceu. No canto mais fundo do porão, onde a terra era mais escura, Eduardo iluminava com a lanterna algo que a terra havia guardado por 50 anos. Os ossos eram pequenos. As proporções eram de uma criança de 8 anos. E ao lado do esqueleto, preservado de uma forma inexplicável, havia uma corda de pular, azul e branca, com punhos de madeira desgastadas pelo uso. Eles saíram daquela tarde. Não pegaram todas as malas, não pegaram a cadeira. Enquanto o carro desaparecia na estrada de cascalho vermelho, Carolina olhou pela janela. A casa ficou parada no lugar, como sempre ficara, mas pela primeira vez desde que chegaram, as janelas estreitas pareciam diferentes, pareciam abertas, como olhos finalmente, definitivamente acordados. Ela não voltou a olhar para trás. Ninguém voltou.